Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós vamos dar continuidade ainda dentro do módulo 7, Pluralidade dos Mundos Habitados. Nós vamos falar do roteiro 6, Encarnação nos Diferentes Mundos, dando continuidade ao estudo da semana passada, onde nós discutimos, o André fez a exposição sobre diferentes categorias de mundos habitados. Antes, porém, eu gostaria de convidar vocês para que nós fizéssemos a nossa prece. Vamos agradecer então a espiritualidade maior pelo amparo de sempre, pela oportunidade de estudo, por estarmos reunidos ainda que de modo virtual. Pedimos que os bons amigos possam nos inspirar em mais uma noite, para que esse estudo transcorra num clima de paz, num clima de harmonia, para que tenhamos capacidade de interpretar, com a ajuda dos benfeitores espirituais, toda essa riqueza de detalhes, de ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que possamos também sairmos daqui desejosos de sermos pessoas melhores e de colocar em prática aquilo que vamos aprender na teoria. Que assim seja. Bom, então o ESG, ele sempre nos traz no início, a partir do roteiro, ele nos traz o objetivo do estudo. O objetivo desse estudo, então, é esclarecer a respeito das encarnações nos diferentes mundos. Então, nós vamos estudar se é necessário que nós passemos por todos os mundos para que possamos evoluir. Se a gente pode, de repente, voltar a um mundo mais primitivo que a Terra, se isso é possível. Se quando nós mudamos de planeta, nós perdemos as conquistas que já adquirimos em outros, esquecemos o que já conquistamos. Como que fica a composição do nosso corpo físico, do nosso perispírito, quando mudamos de planeta? Enfim, esses são um dos assuntos que nós vamos explorar um pouquinho mais, que esse capítulo vai explorar um pouquinho mais na noite de hoje. O ESG, então, indica como referência para o estudo o Livro dos Espíritos, mais especificamente a segunda parte, lá no capítulo 4, que vai falar sobre a encarnação nos diferentes mundos. Também o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, principalmente o tópico que fala sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Nós temos também a Gênese, que vem nos trazer informações importantes lá no capítulo 11, que vai falar sobre a Gênese espiritual e sobre as reencarnações. E também o livro do Leon Denis, Depois da Morte, nos traz também algumas orientações a respeito do que nós vamos abordar na noite de hoje. Bom, primeiro eu gostaria de falar que se a gente está tratando da encarnação nos diferentes mundos, importante se faz com que nós pensemos na palavra encarnação. Então, a palavra encarnação está muito relacionada com algo que fez esse corpo, algo feito de carne. E a doutrina espírita ela nos ensina que ela é uma lei natural, que faz com que o espírito habite um corpo físico. Tá? Então, toda vez que o espírito ele toma esse corpo físico para viver experiência nos diferentes mundos, a gente vai dizer que o espírito está encarnado. Tá? Pontos importantes, então, que a gente precisa pensar a respeito da encarnação, e nós vamos encontrar lá na introdução do Livro dos Espíritos, tá? Kardec, então, ele vai esclarecer alguns pontos principais dos ensinos transmitidos pelos Espíritos. Ele vai dizer que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos Espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, quando a gente fala em encarnação, a gente está sempre pensando que a espécie humana é a espécie escolhida por Deus para que os espíritos possam viver as suas experiências reencarnatórias.
Outro ponto importante também destacado lá na introdução é que a encarnação dos espíritos ela se dá sempre na espécie humana e que seria um erro acreditar-se que a alma ou o espírito pode encarnar no corpo de um animal. Então, embora algumas doutrinas defendam isso, podem dizer que isso é possível de acontecer, nós aprendemos dentro da doutrina espírita que não. A encarnação dos espíritos sempre vai se dar na espécie humana. Importante também é nós lembrarmos qual é o objetivo da nossa encarnação, então. Por que nós não ficamos apenas evoluindo no corpo, no plano espiritual, no mundo espiritual? Qual é a necessidade, então, de nós assumirmos um corpo de carne? Por quê? E aí a gente vai ver no Livro dos Espíritos, na questão 132, que os espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação visa outro fim ainda, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então percebam que ele está dizendo que Deus nos impõe, nós não somos convidados a encarnar, né? Então, e há determinadas vicissitudes na existência corporal que vão independer se nós temos débitos ou não. Então, para muitos, ela é uma expiação, para alguns ela é uma expiação e para outros ela é uma missão. Mas, querendo ou não, sempre vai ser uma prova nós encarnarmos. Por quê, né? E aí a gente pode pensar na seguinte relação: expia quem tem débito e prova para quem está se aperfeiçoando. Então, o simples fato do espírito encarnar, ele já está passando por um teste, ele já está passando por uma prova. Então, pode ser expiação ou pode ser uma missão, mas sempre vai ser uma prova para o espírito, sempre uma oportunidade dele ser testado. Por quê? Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos submetidos a uma série de condições que nos fazem viver muitas situações desfavoráveis, né? Então, até no próprio processo de encarnar, nós vamos ver o quê? Que tem que haver a diminuição do perispírito, né? Para caber no útero. O próprio processo de nascer, a gente vai ler em muitas obras espíritas que é mais difícil do que o processo do desencarne. Então, a gente vai ver que nós estamos sujeitos às doenças, né? O corpo, ele vai, aos poucos, perdendo algumas características, tendo algumas doenças. Então, a gente vai ver que todo esse processo de encarnação que visa chegar à perfeição, nós sempre vamos passar por provas e, em alguns momentos, essa encarnação, ela pode ter como objetivo ou ser ou por expiação ou ser uma missão. E aí, a gente vai ver que a nossa meta, então, é sair daqui de simples ignorantes, caminharmos, né, na direção. Aí nós temos ali, a partir das experiências que nós vamos vivendo, né, vamos atingindo essa característica de espíritos imperfeitos, à medida que nós vamos, não só tendo desejo, porque aqui nós temos desejo do bem, mas também temos desejo do mal. A partir do momento que há um controle maior do espírito sobre a matéria e o nosso desejo de fazer o bem, né, ele é maior, ele predomina, nós vamos indo para essa categoria de espíritos bons, até que em determinado momento nós não temos mais a influência da matéria sobre o espírito, estamos lá na categoria de espíritos puros. Então, a nossa meta é, através da lei do progresso, sair daqui, né, desse estado de simples ignorante e chegarmos à perfeição. Então, a gente vai ver que a perfeição, a própria palavra perfeição, que ela vai vir de teleios, né, que significa cumprir um objetivo, cumprir um propósito, essa perfeição, ela é um determinismo divino, porque Deus nos impõe a encarnação, né? Nós não somos convidados. Então, todos seremos perfeitos. Claro, a perfeição relativa nunca é a perfeição absoluta de Deus. E nós estamos aqui para quê? Para chegarmos à perfeição e também para que nós tenhamos condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Que obra é essa? Né? Essa grande obra de regeneração do mundo,
na qual cada um de nós temos uma função. Então a gente vai evoluindo, buscando a perfeição do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. As duas asas são importantes. Ainda em qual o objetivo da encarnação, continuando a resposta, para executá-la é que em cada mundo torna o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então a gente vai ver que há um plano geral e um plano individual. E não tem como nós fazermos esse processo só no plano espiritual. Nós precisamos estar encarnados. Então, nesse sentido, cada um de nós tem um propósito, tem uma missão a desenvolver na Terra, no planeta em que nós estamos habitando. E ninguém vai chegar para a gente dizer qual é o nosso propósito. Nós precisamos buscar isso diariamente, estarmos atentos aos sinais, aos chamados que nos são feitos. Então, para que a gente possa compreender melhor a encarnação nos diferentes mundos, nós vamos estudar, principalmente, nós vamos focar o nosso estudo no capítulo 4, que vai tratar sobre a pluralidade das existências, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, e que vai falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Então, lá a gente vai ver que da questão 172 a 187, ele vai nos explicar melhor, vai aprofundar melhor esse assunto. O ESD seleciona algumas questões. Como nós achamos importante que outras questões também fossem abordadas, então nós acrescentamos, tá? Mas é exatamente esse tópico aqui que nós vamos nos manter no estudo de hoje. Então, a primeira questão que a gente vai ver é: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E eles vão dizer que não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem serão as últimas. São, porém, das mais materiais e mais distantes da perfeição. Então, é claro, a gente vai passar por diversos mundos. Não tem necessidade, a gente vai ver mais para frente que não tem necessidade de nós passarmos por todos, porque existem muitos mundos que são equivalentes à Terra. Mas o que a gente vai ver e o que os espíritos afirmam para a gente é que esse é, sem dúvida nenhuma, as experiências mais materiais e mais distantes das perfeições são vividas aqui na Terra. Então, a resposta, se nós percebermos, ela deixa clara a posição que o planeta Terra ocupa, como nós vimos no roteiro passado. Nós não passamos as primeiras experiências aqui e também não são as últimas, tá? Mas aqui ainda o nosso planeta encontra-se numa posição muito inferior na escala evolutiva dos mundos. É claro que com o passar do tempo, e quando os seres forem evoluindo, esse planeta vai atingir outras, vai estar posicionado numa outra escala, mas no momento a gente ainda tem essa escala, ele está configurado dentro de um planeta de provas e expiações. Então, ainda é um planeta que está no início do nosso processo evolutivo. E os espíritos que aqui estão, salvo algumas raras exceções, eles ainda precisam caminhar muito, nós ainda precisamos caminhar muito para chegarmos num estado de espírito puro ou perfeito. A próxima questão, então. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro? Ou pode ter muitas no mesmo globo? Então, ele está perguntando o seguinte: nós encarnamos muitas vezes no mesmo globo ou de uma vida para o outro nós vamos para outro? E aí? Os espíritos respondem que podemos viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Então, nós só podemos passar para um outro se nós nos adiantarmos. O número, então, de encarnação que nós teremos num determinado planeta, ele está diretamente relacionado ao quanto nós vamos avançar no nosso aprendizado, na mudança dos nossos sentimentos, nas transformações de nós mesmos. E percebam, a gente não está falando da transformação dos outros, nós estamos falando
da transformação de nós mesmos. Então, quanto mais rápido nós fizermos isso, mais rápido nós vamos poder habitar outros mundos que tenham outras coisas para que nós possamos aprender, tá? E aí a gente vai ver aí nessa escala, né, que nós temos mundo primitivo, mundo de expiação e provas, que aqui a Terra se encontra, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos divinos. Próxima questão. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Então, depois que nós encarnamos em outros mundos, nós podemos encarnar na Terra? Então, se a gente está encarnando sempre no outro mundo, nós podemos encarnar na Terra pela primeira vez? E os espíritos respondem sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se em outro. Então, o espírito poderia estar evoluindo num outro planeta, que seria equivalente à Terra, ter aprendido um conjunto de conhecimentos ali suficiente e não ter mais a necessidade de encarnar ali, mas ainda ter coisas a serem aprendidas e ir para um outro planeta que seja equivalente ainda de provas e expiações. Se ele ainda não aprendeu tudo o que tinha que aprender dentro daquele estágio em que ele se encontra. Então, isso pode acontecer. Então, ele pode ir na condição de um mundo equivalente para que ele possa aprender, para que ele possa avançar. Ou então, ele pode ir na condição daquele que espia, que repara os erros necessários ao seu processo evolutivo. Então, por exemplo, se ele está num planeta e ele não está acompanhando aquele progresso daquele planeta, a gente sabe que o espírito nunca retroage. Mas se ele está estacionado, se ele não está fazendo esforço para progredir, ele pode voltar para um outro planeta como expiação, para que ele possa reparar os seus erros e perceber, ou de repente, até mesmo numa questão de uma missão, ir para um outro planeta, para um planeta inferior, para que ali ele possa ensinar outros espíritos. Então, isso pode acontecer. Kardec continua. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Os espíritos dizem que sim, em graus diversos de adiantamento. Nós podemos estar na Terra pela primeira vez, porque poderíamos estar numa outra encarnação habitando mundos equivalentes, então não tem problema, tá? Nós podemos estar na Terra na primeira vez. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? E os espíritos respondem que isso não tem utilidade nenhuma. Não há utilidade em identificar se um espírito está ou não a primeira vez encarnando na Terra, porque existem mundos que são equivalentes. Então, esse espírito que está aqui, ele aprendeu o que era equivalente enquanto ele estava naquele lugar. E a gente não tem por que saber isso, porque o próprio esquecimento do passado, ele favorece com que nós possamos esquecer determinadas coisas, que nós possamos recomeçar as nossas experiências de um modo mais seguro. Então, não há utilidade em se saber se o espírito está aqui a primeira vez na Terra ou não, porque a gente não sabe. Ele pode estar em missão, vindo de um planeta mais evoluído, ou ele pode estar aqui vivendo outras experiências, sendo que ele estava num planeta que era equivalente. Então, isso não é importante. Os espíritos chamam a atenção para isso. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem que o espírito passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Então, uma vez que todos temos que atingir a perfeição, e temos um número muito grande de planetas, muito grande de moradas, o espírito ele tem que passar por todos eles? Será que isso é necessário? Vamos ver a resposta, então. Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e os espíritos saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, se nós estamos num mundo de provas e expiações como a Terra, se já conseguimos aprender tudo o que precisamos aqui, não há necessidade de encarnarmos em outros mundos de provas e expiações. Poderíamos, se assim nós tivéssemos condições, irmos como missão
mas não haveria necessidade de aperfeiçoamento, porque nós já haveríamos adquirido o que nós necessitávamos daquele tipo de planeta. Então, imagina só, se nós tivéssemos... Deixa eu apertar aqui. Só um instantinho. Imagina se tivéssemos que passar, então, por todos os planetas equivalentes. É como se nós estivéssemos numa escola, cursássemos o 8º ano do ensino fundamental e depois eu fosse para outra escola cursar novamente o 8º ano do fundamental. Acho que essa é uma analogia que dá para entender bem. Não tem necessidade. Se eu já cursei o 8º ano do fundamental numa escola, eu não tenho necessidade de cursá-lo novamente, a não ser que eu tenha reprovado. Mas se eu fui aprovada, eu vou para o 9º ano, independente se eu vou mudar de escola ou não, independente se eu vou para um planeta equivalente. Então, não tem a necessidade de nós passarmos por todos os planetas. Como se explica, então, a pluralidade de existências em um mesmo globo? Aí Kardec pergunta, se não tem necessidade, então por que existem tantas moradas, tantos planetas? E aí os espíritos respondem, de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, porque são muitas as experiências necessárias para que nós possamos aprender tudo o que nós temos que aprender. E o Kardec vai explorar muito bem isso lá no capítulo 11, quando vai tratar da Gênese espiritual. A gente vai ver lá na Gênese, que ele explica isso com maior riqueza de detalhes. Ele vai dizer o seguinte: não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. Longe de ser isso vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave, porquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio em presença dos que a quem ofendeu. Possibilidade que é para ele o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispersando-se os espíritos e tornando-os estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família, à falta de tempo para se consolidar. Então, quando nós olhamos para o nosso planeta, nós encontramos uma diferença muito grande entre os espíritos, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista intelectual. Então, nessas diferenças tão grandes, elas garantem a necessidade de nós voltarmos ao mesmo planeta, para que nós possamos aprender tudo. Então, a sabedoria divina, ela faz o quê? Ela coloca no mesmo planeta espíritos de diversos graus evolutivos para que o espírito eles possam aprender um com o outro. Então, ele nos coloca, nos dá a possibilidade de reparar os nossos erros cometidos no mesmo ambiente com as mesmas pessoas. Então, por isso, essa necessidade de você reencarnar no mesmo globo várias e várias vezes, para você poder reatar esses laços que foram rompidos em outras experiências reencarnatórias. Então, aqueles que eu ofendi, aquelas pessoas que eu prejudiquei, eu tenho essa oportunidade de reparar esse erro. E esses laços, então, eles podem ser fortificados no apoio mútuo. Então, a sabedoria divina, ela cria os planetas que são fundamentais ao nosso processo evolutivo e coloca ali espíritos com conquistas diferentes, mas que favorece o progresso mútuo entre eles. E eles são colocados para viver as suas diferenças nessa vida em sociedade. Então, lá na Gênese, Kardec explica isso com mais detalhes. Vamos continuar, então, ainda na Gênese, tá? Há um inconveniente moral se a gente ficasse cada hora reencarnando num planeta equivalente e não se mantivesse no mesmo planeta, como, por exemplo, aqui na Terra, há um inconveniente moral, que ele já explicou dessa questão de reatar os laços,
se juntariam com um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos. Sob esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. Os tratados de física, de química, de anatomia, de medicina e de botânica para nada serviriam nos outros mundos. Entretanto, não fica perdido o que nele se aprende. Não só isso desenvolve a inteligência, como também as ideias que se lhe colhem de tais obras auxiliam a aquisição de outras. E aí a gente vai ter mais explicações em outros momentos que Kardec vai se ater a essas questões. Então, perceba que agora ele considera também o elemento material, porque cada mundo ele vai ter as suas especificidades. Cada um vai obedecer às leis que são próprias daqueles mundos. Então, em cada um desses planetas, há muito que aprender do ponto de vista intelectual, de se aprender como ele funciona, de se aprender as leis. Então, quando eu mudo de planeta, eu também mudo essas características, esses conhecimentos. Eles não servem para outros mundos. Então, o que mostra a necessidade de nós permanecermos muito tempo no mesmo planeta para que nós possamos adquirir todo o conhecimento das condições deste planeta. Para finalizar, ele diz: se apenas uma única vez fizesse o espírito a sua aparição, frequentemente brevíssima, no mesmo mundo, em cada imigração ele se acharia em condições inteiramente diversas. Operaria de cada vez sobre elementos novos, com força e segundo leis que desconheceria. Antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de os aplicar, teria de fazer de cada vez um novo aprendizado. A essas mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimento e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Então, se o espírito passasse um tempo muito curto em cada planeta, ele não haveria tempo suficiente para aprender a manipular a matéria desse planeta, para conhecer as forças que regem aquele planeta, as leis. Então, os espíritos eles devem conhecer tudo aquilo que o planeta pode nos oferecer. E para isso ele precisa de tempo. Por isso que ele precisa encarnar várias vezes no mesmo globo. E também pelo aspecto moral que nós já vimos para poder refazer laços, desfazer desentendimento, construir essa relação mais harmônica, vivendo em sociedade com esses mesmos espíritos. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Então, se nós estamos no mundo, habitando um mundo de provas e expiações, nós podemos voltar para mundos primitivos? Ou alguém que já esteja vivendo num planeta de regeneração pode voltar e habitar, viver uma experiência reencarnatória conosco? Sim. Quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionarem meio de se adiantarem. Então a gente vai ver que muitas vezes eles podem desde que seja missão. E aí nós precisamos lembrar que o espírito que não atingiu o grau de perfeição, toda a reencarnação é para ele uma prova, como nós já discutimos no começo. Mesmo o espírito vindo em missão é uma prova, porque o espírito tem que passar por uma série de vicissitudes. Então, numa missão em que ele vai aprender, que ele vai contribuir com o planeta, mesmo em missão ele também vai sofrer essas dificuldades do planeta. Mas isso se dá em condições de uma prova que ao mesmo tempo é uma missão. Então, é possível sim que haja esse deslocamento de um planeta para o outro, desde que seja em questão tanto de prova quanto questão de expiação também, não só de missão, tá? Como nós já comentamos em outro momento, esse espírito, ele ali não se esforça para progredir, ele não se esforça para aprender aquilo que ele tem que aprender, muitas vezes ele é levado a um outro mundo para que ele possa passar por outras experiências,
para que ele também possa valorizar a condição em que ele se encontre e assim, ali numa condição um pouco mais difícil, ele possa ter esse despertar para esse momento de buscar progredir, de buscar evoluir. É claro que, como nós já falamos, nós sempre tocamos nessa parte, o espírito não perde aquilo que ele já conquistou. Então, tudo aquilo que o espírito já conquistou, ele vai levar com ele. Só que se ele estiver num planeta em que tenha uma condição ainda mais material, em que a matéria seja ainda mais densa, muitas vezes a composição do corpo físico vai dificultar com que essa inteligência, com que aquilo que ele já conquistou num outro planeta possa ser apresentado às demais pessoas. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe na frente, mas assim, ele nunca perde aquilo que ele conquistou. Então, se nós pensarmos numa sala de aula, ali nós temos, na sala de aula, nós temos os professores, temos estagiários que estão ali para ensinar os alunos. Eles poderiam estar em outras salas, vamos pensar, eles teriam condições? Sim, porque eles estudaram, fizeram uma faculdade para poder ensinar. Mas naquele momento eles estão naquele grau. Então, no caso, uma questão de ensinar, eles são colocados naquela sala com pessoas que têm menos conhecimento do ponto de vista intelectual que eles, para que eles possam ensinar. Então, no nosso planeta, nós temos aqueles que estão para aprender e aqueles que, pelas suas conquistas, eles podem nos ajudar. Mas isso não é fixo, porque em alguns assuntos nós podemos ensinar algo que já conquistamos. Então, nós estamos constantemente aprendendo e muitas vezes ensinando nessa vida em sociedade. A Kardec continua. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus enviar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Que nós já conversamos, Então, ele vai explicar que os espíritos podem conservar-se estacionários, mas eles não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Então, gente, só vai para o mundo inferior para desempenhar uma missão. Embora seja uma prova, não é uma punição, porque os espíritos eles não retrogradam. Então, se ele fica estacionário, ele pode ficar no mesmo planeta, e isso serve de punição, ou ele pode ir para um planeta equivalente, mas mesmo sendo equivalente, esse planeta pode ter algumas condições de vida piores do que a Terra, porque ainda pode não ter feitas determinadas conquistas que a Terra já teve. Então, isso para ele serve de punição. Então, lá, com um conhecimento talvez um pouco maior que ele tenha, querendo ou não, ele mesmo sendo algo não tão bom para ele, por estar vivendo numa situação pior do que ele estava vivendo anteriormente numa existência, mas ali ele vai ter a oportunidade de ensinar aquilo que ele já sabe. E isso vai ajudá-lo a evoluir, a dar continuidade e não ficar estacionário naquilo que ele se propôs a aprender, naquilo que nós temos que desenvolver. Outra pergunta que Kardec faz nessa mesma questão é: quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os espíritos respondem: quem tem que recomeçar são os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então, gente, é simples. Quem falha tem que recomeçar, como um aluno que ele tem que refazer aquela série novamente. Então, ele não volta para uma série anterior. Se o aluno repetiu o 5º ano do ensino fundamental, ele vai cursar o 5º ano no ano seguinte. Ele não vai voltar para o 4º ano. Então, é exatamente assim que acontece. Ele pode até mudar de escola, pode mudar de planeta, mas ele não muda do ano que ele vai cursar. Ele vai continuar tendo que fazer o 5º ano. Questão, então, 179. Os seres que habitam cada mundo, são todos alcançados o mesmo nível de perfeição? Então, todos aqueles seres que estão no mesmo planeta, todos têm a mesma evolução? Eu posso dizer que eu estou numa mesma posição que um amigo, que, enfim, com as pessoas que eu convivo? E aí os espíritos respondem: não, dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Os espíritos são mais adiantados do que outros. Então, a gente vai ver que não é porque nós estamos no mesmo planeta que estamos no mesmo nível de perfeição. Qualquer que seja o problema, haverá diferença entre os graus evolutivos nos espíritos.
qualquer que seja o planeta, me desculpa, haverá diferença entre esses graus evolutivos. Então, mesmo dentro de uma mesma categoria, nós temos espíritos que são mais adiantados que outros, né? E também a gente pode pensar numa escola, numa sala de aula, nós temos espíritos ali convivendo que, de um ponto de vista intelectual, o professor já está num nível já está se aproximando mais de um conhecimento intelectual mais superior do que os outros alunos, e eles convivem no mesmo espaço. Então, não é porque nós estamos no mesmo planeta que todos temos o mesmo nível evolutivo. Na questão 180, então, Kardec questiona: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Então, se eu mudar de planeta, eu vou levar comigo tudo aquilo que eu já aprendi? E a gente já comentou isso de modo rápido. A espiritualidade diz que sim, sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso é muito importante. Dependendo isso de sua superioridade e das condições do corpo que toma. Então, quando o espírito ele muda de planeta, ele não perde o que conquistou, porque toda a nossa inteligência ele está no nosso espírito. Não há nem no perispírito, nem no corpo físico qualquer elemento da inteligência. A inteligência ela é um atributo única e exclusivamente do espírito. Então, se ela está nele, ela jamais vai se perder. O que pode acontecer é que, dependendo da onde a gente encarna, da constituição do nosso corpo físico, nós temos certas limitações do uso da nossa inteligência, do modo como essa inteligência vai ser manifestada. O corpo ele pode criar uma série de embaraços à expressão do nosso espírito, mas nunca se retira o que o espírito aprendeu. São apenas embaraços, né, na manifestação do espírito. E aí Kardec ele dá um exemplo, né? Ele fala da metáfora do músico e do instrumento musical, que Kardec ele vai dizer o seguinte: pode ser o mais brilhante músico. Se ele utilizar um instrumento defeituoso, desafinado, ele vai ter dificuldade para expressar o seu conhecimento. Então a alma é a mesma coisa. Ela contém toda a inteligência, mas a manifestação dessa inteligência ela vai depender sempre das condições dadas pelo corpo físico. Então a alma ela não perde nada. Ela leva para os outros planetas tudo o que ela conquistou. O que acontece é que ao chegar ao planeta, né, e tomar um corpo para habitar o planeta, ela depende da natureza material deste corpo. Então, de acordo com essa natureza, ela vai ter dificuldade para expressar, para mostrar tudo aquilo que ela já conquistou. Então, a gente pode até pensar num exemplo aí, deixa eu só ver aqui, isso. Por exemplo, né? Então, lá num outro tópico também, quando Kardec vai falar sobre a influência do organismo, ele vai dizer que os espíritos eles nos ensinam que após a ligação do espírito com o corpo físico, essa matéria mais grosseira, ela enfraquece as habilidades e a manifestação da inteligência. Então, tudo vai depender, como nós conversamos, de ser um bloqueio maior ou não, as condições desse planeta, dessa matéria que vai constituir os fluidos do nosso perispírito, né, o nosso corpo físico. E é a mesma coisa quando a gente tem um raio luminoso, que quando ele sai da sua fonte, ele quer atravessar um novo meio, muitas vezes ele pode ser bloqueado. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algum exemplo, né, puxando assim para o lado da física, de uma forma assim simplificada. Quando a gente vê um meio transparente aqui, né, um vidro de uma janela transparente, por exemplo, ele vai permitir com que a luz ela possa atravessar segundo uma trajetória mais regular, sem variar tanta direção. Então, a gente vai conseguir enxergar o outro lado do vidro, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, um meio translúcido, diferente do meio que eu tinha transparente, eles vão apresentar um índice de refração que, quando a luz passa, a trajetória da luz fica irregular. Então, o que acontece? Nós temos um pouco de dificuldade para enxergar o objeto que está posicionado do outro lado. Eu posso pensar numa neblina, eu posso pensar num vidro jateado, numa sacola plástica, no papel manteiga, assim que eu coloco. Então, isso vai me atrapalhar enxergar do outro lado.
Se eu tenho, então, um meio que a gente chama de opaco, ele não permite a transmissão da luz em seu interior. Por quê? Quando a luz ela atingir essa interface aqui do meio opaco, ela vai sofrer uma reflexão regular ou difusa, né? E aí eu não vou conseguir ver do outro lado. Então é mais ou menos assim que a gente pode explicar o modo como o espírito consegue manifestar a sua inteligência. Tudo vai depender da matéria que compõe esse perispírito, esse corpo físico, se ela vai oferecer mais ou menos embaraços à manifestação dessa inteligência. Então a gente vai ver, né, que aqui o meio opaco seriam planetas ainda menos evoluídos, ainda com uma matéria muito densa. À medida que isso vai ficando um pouco mais sutil essa matéria, eu tenho uma facilidade maior, até que em determinado momento eu não tenho nenhum impedimento e eu consigo manifestar essa inteligência, tá? Então, não tem como mudar a natureza da alma e alterar o que ela conquistou, mas tem como alterar a manifestação desse conhecimento, que sempre vai depender do corpo físico que a alma vai estar utilizando. Então, por isso, nós precisamos ir nos desmaterializando, que é o convite que a espiritualidade sempre nos faz, embora nós ainda insistamos em seguir o caminho oposto, porque se nós formos fazendo isso, cada vez mais as nossas faculdades elas vão poder ser manifestadas em sua plenitude. Então, nós precisamos fazer o exercício de nos libertar dessas influências materiais para que tudo o que nós aprendemos em outras existências, ele possa ser expresso, né, da melhor maneira possível, sem sofrer tanta interferência da matéria, porque o espírito, pela sua própria natureza, ele tem condições de se expressar sem nenhuma dificuldade. O que atrapalha é o corpo físico. Na questão 181, Kardec pergunta: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Então, Kardec quer uma comparação entre os corpos dos diferentes mundos. Os espíritos respondem: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria, tá vendo? Como nós evoluímos em contato com a matéria, nós precisamos estar revestidos de um corpo para que nós possamos atuar sobre ela. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegam os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muito graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, inicialmente, ele vai ressaltar a necessidade do espírito estar revestido de uma matéria. Então, quanto mais puro é o espírito, a sua estrutura perispiritual ela vai ser menos material. E isso vai permitir com que ele habite mundos onde o corpo material ele é mais sutil, muito diferente da matéria que compõe, né, os corpos, como aqui os nossos corpos na Terra. E se a gente perceber, essa diferença ela não é só do ponto de vista material, né, da matéria que constitui o nosso corpo físico, mas também a matéria que constitui o mundo que irão habitar. Então, tanto o progresso moral quanto o progresso intelectual, ele tem consequência direta na habitação de um corpo menos grosseiro, que vai facilitar a interação do espírito sobre a matéria, porque vai impor menos limitação. E à medida que esse espírito ele avança, o próprio instrumento da qual o espírito se utiliza para agir sobre a matéria, ele também vai ficando cada vez mais adequado, mais sutil e vai produzindo cada vez menos entraves ao espírito. Então, é possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Kardec não quer mais saber aqui se existe diferença entre os corpos físicos. Ele quer saber se nós podemos conhecer essas diferenças físicas e morais. E aí a gente vai ver que existe uma relação entre o corpo físico e o progresso do espírito. Quanto mais esse espírito evolui, menos densa é a matéria que compõe esse corpo físico. Então, espíritos mais evoluídos, eles não caminham presos à superfície, eles vão ter facilidade de locomoção, as necessidades físicas são diferentes, a matéria não necessita que se destrua um ser para que o outro possa se alimentar, tudo muito distante do que nós experimentamos aqui na Terra.
Então, tem locais que muitas vezes, né, eles falam, mas a gente não consegue encontrar vidas em outros planetas. Mas porque muitas vezes os nossos instrumentos não são capazes de detectar essas vidas. Né? Se a gente está trabalhando com matérias diferentes, a gente não consegue. A gente vai para um determinado local com matérias desse planeta, com condições de captar aquilo que nós já conhecemos. Então fica difícil nós afirmarmos algo, sendo que a gente não consegue interpretar a realidade de outros mundos. Então, respondendo essa pergunta, Kardec vai dizer: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Vocês querem saber o estado físico e moral dos diferentes mundos, mas como vocês vão saber? Como que a gente vai explicar para vocês uma coisa que vocês desconhecem? Então eles continuam, quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-la e semelhante revelação os perturbaria. Então Kardec vai dizer que a duração da vida nos diferentes mundos, ela vai guardar essa relação com o grau de superioridade física e moral de cada um. Então, quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que podem, o desorganizar. Quanto mais puro o espírito, menos paixões aminá-lo. E essa ainda é uma graça da providência que, desse modo, abrevia o sofrimento. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Kardec quer saber, então, se o estado físico e moral, daqueles que habitam um dado mundo permanece o mesmo? Ou eles evoluem também do ponto de vista físico e moral? E a gente sabe que não, os mundos também são sujeitos às leis do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornados bons. Não está vendo a relação? Então essa resposta ela vai deixar muito claro que os seres habitam os diversos mundos, eles evoluem tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Então os mundos também não ficam estacionados, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista moral. Então a gente vai perceber que à medida com que esses seres vão evoluindo, o planeta também vai evoluindo e vai ocupando outras escalas dos mundos. O nosso planeta, por exemplo, quando nós estudamos os homens primitivos, encontramos diferença significativa entre os primeiros habitantes e o nosso planeta hoje em dia, como funciona a nossa civilização. Então, esse progresso material e físico ele vai ocorrendo ao longo do tempo. Se em 35 anos de existência eu já percebo algumas diferenças do ponto de vista intelectual, de como era a tecnologia há 20 anos atrás e de como ela é hoje em dia, imagina isso sendo olhado em centenas, em milhares de anos. Então isso está sempre acontecendo, mas que precisa de tempo, leva um longo tempo para que isso seja de fato perceptível. Então, gente, o que eu fico pensando é o seguinte: se o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, já nos permite ter essa biodiversidade, a gente tem uma riqueza, então, aí na fauna, na flora, a gente vê tanta vegetação, tantas paisagens bonitas, quantas não são as cores, os perfumes que nós sentimos, os sons. Imagina então como não são os mundos em grau de superioridade em relação ao nosso. Então Deus é tão maravilhoso que nós, ainda na condição que nos encontramos, na maioria de nós de espíritos inferiores, de espíritos imperfeitos, Ele ainda nos dá tanto essas belezas, essa diversidade, para que nós possamos evoluir em meio de tudo isso. Então imagina como não são esses mundos mais felizes. Então, com certeza, ao longo dos tempos, muitas mudanças ainda vão acontecer com o nosso planeta, tanto do ponto de vista físico quanto moral. A questão 186, a penúltima questão. Haverá mundo onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Então tem mundos que eu não tenho mais essa matéria. Eu vou ter uma matéria tão sutil que ele vai utilizar apenas o perispírito? E os espíritos respondem: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse.
Esse é o estado dos espíritos puros. Então, o que a gente vê é que à medida que os espíritos avançam, eles abandonam, então, esses mundos materiais na forma de um corpo mais grosseiro, e eles passam a viver apenas com o perispírito. Então, à medida que avança, que ele caminha pelos mundos, há mundos que não há mais a necessidade do corpo físico, e os espíritos passam a viver simplesmente com o perispírito. Não tem mais a necessidade de utilizar essa matéria mais grosseira, né, como nós conhecemos. E eles podem até encarnar desempenhando missões quando eles chegam aqui nessa condição, né, de espíritos puros. Mas eles não precisam mais reencarnar em corpos perecíveis como o nosso, porque eles não sofrem mais nenhuma influência da matéria. Então, mesmo que eles sejam testados, isso para ele a não ser que eles venham como missão, tá? Então, a gente vai perceber então isso, que as primeiras reencarnações ela acontecem em corpos mais grosseiros. À medida que ele avança, ele vai habitando mundos com corpos menos grosseiros, até que em dado estado evolutivo, ele vive só com o perispírito, e esse perispírito ele se aproxima da natureza do espírito. E aí Kardec faz mais uma questão associada a essa, ele diz: parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada. Então ele está perguntando se não tem mais como a gente ver entre as últimas encarnações e a de espírito puro. E os espíritos respondem que não há mesmo essa demarcação. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Então, uma vez que o espírito ele passa por esse processo evolutivo, a encarnação, né, que é essa lei natural que faz com que o espírito ele habite um corpo físico, esse processo ele vai ficando cada vez mais sutil, que quando o espírito vai atingindo graus evolutivos mais elevados, ele vai deixando de habitar mundos corporais e se utiliza apenas o perispírito. Mas esse processo é tão sutil, que ele vai aos poucos abandonando essa necessidade de reencarnar e vai vivendo somente a vida espiritual. Isso ocorre ao longo de um tempo, mas ele nem percebe essa transição, como essa matéria vai ficando tão sutil que se confunde com a própria natureza do espírito. A última questão, então. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Será que a composição, a matéria que compõe o perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste mundo, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, se o perispírito é formado pelos fluidos próprios do planeta, né, a qual o espírito vai encarnar, quanto mais etérea a matéria de um determinado mundo, mais etéreo vai ser o seu perispírito. Então ele muda de natureza, a natureza desses fluidos que compõem o perispírito, ela muda à medida que o espírito vai mudando de mundo. Só que essa mudança é tão rápida, porque o perispírito, ele não é como o corpo físico, que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas ele é um aglomerado de fluidos, né? Essa representação ela é bem interessante em torno do espírito. E à medida que o espírito vai avançando, ele muda de mundo e o perispírito ele passa a ter cada vez mais a natureza desse mundo, desse novo mundo que ele passa a habitar. Então isso ocorre de um modo muito natural e é sempre o espírito que vai atraindo naturalmente os fluidos que compõem esse perispírito, tá? Então, gente, a gente vai ver que esse capítulo, né, quando a gente vai estudar as encarnações nos diferentes mundos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai abordar esse tópico lá no capítulo Há Muitas Moradas da Casa de Meu Pai. Então, começa com um trecho interessante, retirado de João, que é o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou lá teria dito, pois me vou-vos para preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais.
Então, no contexto dessa fala de Jesus, Jesus naquela época estava preparando os discípulos para o que estaria por vir, né? Toda a crucificação, enfim. E ele dizia para que eles não deixassem perturbar o seu coração pelo que ia acontecer. Que eles deveriam crer em Deus e crer também nele. Jesus, então, estava os convidando naquele momento e convida todos nós diariamente para nós investirmos na ligação existente entre nós e Deus, e entre nós e Jesus, porque é essa ligação que nos dá força para nós seguirmos adiante. Então ele vai dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai e que ele vai preparar o lugar e que depois ele viria e os retiraria para ele, para que eles fossem também viver com ele. Então isso representava que que ele abandonaria o seu corpo físico na terra, mas ele daria prosseguimento a um projeto muito maior, um projeto de construir em nós uma morada onde Jesus pudesse habitar. Então essas muitas moradas na casa de meu Pai, a gente pode pensar nas moradas exteriores, nesses diversos planetas, mas nós também precisamos pensar na morada interna, na morada interior, preparando dentro de nós um lugar para que nós possamos acolher diariamente Jesus, diariamente os ensinos, né, da lei divina. Então, como Jesus nos prometeu, ele voltaria na figura de um outro consolador, e isso nos ajuda muito a compreender o papel que a doutrina espírita tem nas nossas vidas. Então, Jesus, ele retorna na figura de uma quando ele fala, né, que ele ia retornar, que depois ele vem preparar o lugar e que ia estar conosco aonde nós estivéssemos, ele para trazer justamente esse consolo a partir dessa revelação, dessa terceira revelação, trazendo esse consolo e essa esperança. Eu gosto muito porque o Rossandro ele diz que nós fomos convidados a encarnar no Brasil. Com a tarefa, e eu acho tão bonito que ele fala que nós fomos convidados a encarnar com a tarefa de curar a nossa alma. Porque se o Brasil é um hospital, evidentemente todos nós nos encontramos doentes, ou a maioria de nós, mas também nós encontramos recursos necessários para curar as feridas da nossa alma. Então nós estamos passando por essas moradas, mas nós também passaremos por tantas outras. Então, essa questão de que há muitas moradas, né? A gente pode pensar no ponto de vista exterior, mas também lembrar que a principal morada é a morada interior. Se nós não cuidarmos dessa morada interior, nós não teremos acesso a outras moradas exteriores, porque não mudaremos a nossa realidade interior. Nós não avançaremos na escala evolutiva, não sairemos dessa condição de espíritos imperfeitos para a categoria de espíritos bons, deixarmos de desejarmos o bem e o mal, passaremos a desejar somente o bem, teremos mais controle, né, do espírito sobre a matéria. Então, não podemos conhecer outras moradas se nós não conhecemos a nossa morada interior. Esse é o grande convite que essa fala de Jesus vem nos trazer. E a nossa morada exterior é um reflexo da nossa morada interior. Então nós precisamos cuidar dessa morada. E para isso, eu gosto muito também porque o Arthur Valadares, ele, ao citar um pensador que atualiza o pensamento de Descartes, né, porque Descartes dizia, penso, logo existo. E ele vai dizer que tem um teólogo protestante que diz, sou amado, logo existo. Então nós precisamos amar, né? A doutrina espírita já nos, né? Espírita, amai-vos, este primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então a gente precisa amar, para que a gente possa também descobrir novas moradas. A morada da alegria, a morada da caridade, a morada da esperança e a morada da fé. Então, que nós possamos seguir em frente, cuidando da nossa casa interior e seguindo a instrução do Espírito de verdade, né? Que diz, Espírito, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, aliando aí esse amor com esse conhecimento para que a gente possa cuidar dessa morada interior e cada vez mais habitando mundos em que nós tenhamos condições de aprender mais, mas também tornando a nossa matéria mais sutil, para que a gente possa viver experiências de outros lugares. Bom, então eu quero agradecer muito a companhia de vocês e mais essa noite.
dizer que é sempre um prazer falar em nome da doutrina espírita, a gente poder estudar. É muito interessante o quanto que a gente aprende, o quanto que quando a gente estuda para poder falar, a gente tem condições de refletir. E quero convidar vocês para que nós possamos fazer a nossa prece. Então, nós agradecemos aos benfeitores espirituais por mais essa oportunidade de estudo. Que mesmo diante das nossas limitações, que ainda são tantas, que nós possamos de algum jeito sermos emissários das mensagens divinas, alimentando a cada dia dentro de nós a esperança de dias melhores, a esperança de que com o nosso esforço aplicado ao tempo, nós nos tornaremos espíritos melhores. Que mesmo diante da correria do dia a dia, de todos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, nós não nos esqueçamos de Jesus, de seus ensinamentos, dessa construção diária da nossa morada interior, para que ela possa, em outras existências, ser um reflexo mais agradável do nosso estado interior, de modo que nós possamos habitar outras moradas. Que assim seja. Muito obrigada, amigos, mais uma vez pela companhia e até o nosso próximo estudo. Que assim seja.